Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa Glow Session, que nada mais é do que esse encontro, né? Um encontro para que a gente possa se conectar melhor com a gente mesmo, para a gente abrir um pouco mais a nossa consciência. E a Glow Session vem como uma oportunidade para que cada pessoa possa fazer o seu treinamento, né? O seu treinamento semanal, seu treinamento diário, com uma abertura de consciência maior. Então a Glow Life, ela surgiu com a oportunidade de trazer para as pessoas esse treinamento. É um treinamento onde a gente vai trazer reflexões do dia a dia, mas basicamente você vai tirar um tempinho para que você mentalize, para que você faça a sua mentalização ativa, para que você aprenda a fazer isso de uma forma onde você vê realizados os teus objetivos, né? E hoje a gente inicia esse projeto com a parte principal, que é uma parte onde as pessoas têm muita dificuldade, que é a procrastinação, né? Então, muitas pessoas não sabem por que elas procrastinam, né? E ficam ali naquele círculo vicioso da procrastinação, se culpam cada vez mais, né? Então, a culpabilização, ela vem muito forte, as pessoas se sentem muito culpadas por procrastinarem. E muitas vezes elas não sabem por que isso está acontecendo, né? Basicamente, elas até buscam ali uma receita de bolo, uma informação mais superficial sobre o que é uma procrastinação, a partir de uma vertente assim, talvez muito mais, como é que eu posso falar? Uma vertente muito mais prática, né? Mas a gente precisa entender que a procrastinação, ela tem uma profundidade muito maior, né? Dentro dos nossos resultados, dentro daquilo que a gente vivencia na nossa vida. Então, eu vou trazer um pouquinho desse tema, e a ideia aqui é a gente trazer isso como consciência, exercitar isso durante a nossa semana, né? E você também trazer um treinamento mais ativo aí para sua mente, aprender que ela pode criar a realidade que você deseja e que você não precisa procrastinar o tempo todo momento para realizar os seus sonhos e os seus objetivos, né? Então isso é bem importante que a gente entenda daqui para frente. Então, o que é uma procrastinação? A gente precisa entender o que é a procrastinação. A procrastinação, ela é o não efeito da ação, né? Você não consegue agir, tá? E por que isso acontece? Por que muitas vezes você inicia um projeto? Eu quero iniciar aqui um projeto, quero melhorar na academia, quero começar a ir todos os dias, eu quero mudar a minha vida, sei lá, você escolhe alguma coisa que você realmente quer realizar, que você quer ver realizado na sua vida, que você quer ter o resultado, e aí você escolhe aquilo e você começa a fazer aquilo, né? Você começa a exercitar aquilo no seu dia a dia, você começa a ir para academia, daí você vai, daí você começa a sentir o efeito da academia, começa a perceber que você deu start ali no seu projeto, né? Só que o que acontece? Você colocou, primeiro porque as pessoas, elas têm uma tendência a colocarem novos hábitos de uma forma muito extrema. A pergunta que eu tenho para você é: quanto tempo você leva para que um hábito seja constituído em você mesmo? Quanto tempo você leva para que esse hábito possa realmente se concretizar, realmente ele se tornar seu, né? A gente precisa se questionar, porque isso também acontece ali no final do ano, todo mundo tá super empolgado, todo mundo quer mudar um monte de coisa, coloca 1000 metas, 1000 novos hábitos, e aí o que acontece? As pessoas acabam se frustrando, porque elas não conseguem realizar, né? Então, eu acho que a base da procrastinação, ela tá nisso, ela tá nessa idealização do que é um hábito. Gente, um hábito é extremamente complexo de ser colocado
na sua rotina, na sua vida, no seu corpo, na sua mente, no seu emocional. Quando a gente começa com um hábito, a gente precisa entender que esse hábito ele vai nos levar a um resultado final, certo? E é o que a gente busca quando a gente tá ali com a idealização de ir pra academia, quando a gente tá numa idealização de um novo projeto, a gente quer ver o resultado. Esse é um gatilho muito importante que eu vou chegar nesse ponto, mas eu quero voltar ainda, quero ficar ainda nessa primeira parte dos objetivos e do hábito. Então, a gente tem essa tendência em achar que hábito é uma coisa fácil de ser constituída, e na verdade não é. Não é. E a gente não tem consciência disso. E a gente falha muitas vezes nesse ponto, né? De achar que agora eu tomei uma decisão, agora eu vou mudar a minha vida, e aí agora vai ser a todo custo que eu vou colocar e vou implementar esses 1000 hábitos que eu quero mudar da noite para o dia. Então, para que você aprimore a sua não procrastinação, primeiro você precisa entender o quanto um hábito é desafiador, o quanto um hábito, para ser constituído, construído, vai exigir de você uma energia surreal. O que eu sempre sugiro, né, para as minhas clientes, as pessoas que começam as mentorias comigo, e isso faz parte da mentoria Mente Próspera, que eu tenho uma mentoria que vai ajudar você a se desenvolver ainda mais. Então, quando eu entro na parte de autoimagem, entro na parte de desenvolvimento das metas, eu sempre falo, não coloque hábitos absurdos novos, não coloque 1000 hábitos, você vai escolher 1, 2, no máximo, eu já acho muito, 3 hábitos novos. Então, a partir do momento, se a gente começar a partir desse princípio de que para que eu procrastine, eu preciso entender, para que eu não procrastine, eu preciso entender que hábito é uma construção, é muito importante que eu reconheça isso e que eu, com maturidade, possa fazer melhores escolhas, para que eu não me frustre, para que eu não procrastine, para que eu não abandone tudo isso no meio do caminho, tá? Mas o que acontece? O hábito, ele faz parte ali do processo da mente. A mente precisa criar este hábito antes. As pessoas falam assim, mas antes de ser um hábito, antes de eu pensar, eu vou fazer. Uma coisa ajuda a outra. Só que eu vou dizer que a mente, ela tem muito mais força dentro de um hábito do que o hábito ter força perante uma mente. Você vai ter que trabalhar a tua parte mental antes. Samantha, então como é que eu faço para não procrastinar, para alcançar os meus objetivos, para eu ter isso com mais força na minha vida e ser uma pessoa que realiza mais, procrastina menos? Eu gosto de começar por partes. Eu gosto de ter ali, Samantha, particularmente, tenho 3 metas anuais. Ao longo do tempo, eu sei que você vai melhorando a sua capacidade de construir essas metas, de construir esses novos desafios, de realizar esses novos desafios. Então, eu finalizei as minhas metas no metade do ano, eu construo novas para outra parte do ano, né? Então, é assim que hoje eu faço com os meus objetivos, tá? Só que no começo foi bem difícil. No começo eu não tinha essa habilidade de fazer as minhas metas saírem do papel. Eu terminava o meu ano e eu olhava e dizia assim, gente, não é possível, eu não realizei nenhum dos meus desejos. E exatamente por isso, porque eu implementava um monte de novos hábitos e eu procrastinava todos esses novos hábitos na minha vida. Pasmem, né? Então acontece com você, aconteceu comigo, ainda acontece comigo quando eu me perco, né? Eu sou um ser humano, a gente não tá ali 100% o tempo todo, isso é uma ilusão, mas
qual que é a grande sacada? É você aprender a sair rápido dessa atmosfera, desse vício emocional que muitas vezes a gente cria dentro da nossa própria realidade, né? Então, o que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, a gente precisa entender que isso tudo que acontece, né, com a procrastinação, a gente precisa dar um chacoalhão em nós mesmos. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto eu gosto sempre de colocar a ideia... Oi, Ana! Vamos falar pra você, eu tava falando pra câmera aqui. Eu falei assim, ó, não veio ninguém e tá tudo bem. Eu vou fazer o vídeo como se eu estivesse apresentando pra milhares de pessoas. Eu tô toda arrepiada aqui. E aí entrou você. É isso aí. Bora. Bora. Eu tava falando sobre procrastinação, né? Porque a gente costuma procrastinar muito os nossos desejos, os nossos sonhos, e o que isso influencia, né? Onde a mente faz parte dessa procrastinação, né? Eu tava falando sobre isso. E o que eu percebo muito, assim, o que eu aprendi contigo, né? Lembra daquele que eu não tinha nem agenda, não tinha nem objetivos, nada. E depois eu fui vendo que ao longo desse processo, o que acontecia? Eu procrastinava muito porque eu colocava 1000 coisas, porque criar um hábito é muito difícil, né? A gente precisa reconhecer isso e as pessoas não entendem isso às vezes. Que a procrastinação, ela vem primeiro porque elas não sabem o que é um hábito, né? Então, a partir do momento em que você não tem ali, não entende o hábito, você começa a criar milhões de coisas novas que você supostamente diz que você vai fazer por você, só que você se coloca numa situação de risco, de procrastinação. Então, o que eu gosto muito de sugerir nas minhas mentorias, escolhe 3 objetivos para aquele ano. Porque no começo, os 3 objetivos vão parecer enormes, né? Tipo assim, gigantes. E aí depois, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai aprendendo a chegar nesses objetivos com mais facilidade, né? E dentro dessa procrastinação, a gente procrastina por um ponto bem importante, além de não entender sobre hábito, é que a gente está sempre focado no resultado, né? Eu tava falando isso agora. Resultado final, né? Eu vivencio isso, eu tenho certeza que as pessoas vivenciam isso e a gente vai vivenciar isso em todos os momentos da nossa vida, porque não existe uma perfeição, né? Então, mas como mudar isso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, de como, porque assim, nos últimos 2 anos, eu realizei todos os meus objetivos, né? Desses 2 anos, foram 6 objetivos que eu realizei. Então, a vida foi acontecendo, em 2 anos eu realizei 6 objetivos importantes, né? Como um deles, por exemplo, eu saí de um faturamento de R$3.000 por mês na empresa para um faturamento de R$100.000 por mês. Então, esse era um objetivo durante daquele ano, né? Então, eu estava faturando quase R$1 milhão ali anual com a empresa que eu tinha. Então, esse foi um objetivo grande, eu ensinei a minha mente como fazer, né? E basicamente o Glow Life, que é a minha nova proposta, é a gente fazer o seguinte, a gente aprender a usar a mente a nosso favor, aprender a usar isso que você tem, que é a sua melhor ferramenta, a sua maior ferramenta, a teu favor, para qualquer coisa, tá, Ana? Então, a gente precisa entender um ponto entre o objetivo, o hábito e o resultado, né? Objetivo, hábito e resultado. A gente tem uma escadinha, a gente tem que colocar uma escada entre esses 3 pontos, que nada mais é do que você conduzir, do que você ter consciência de quem você quer se tornar. E assim, ó, quando eu falo isso, eu já tô arrepiada, porque assim, eu demorei muito tempo, porque assim, ó, a mente, ela é uma máquina de alcance de objetivos, certo?
Quando eu sei que ela tá... a minha mente, eu tenho que sempre jogar os meus objetivos para cima, porque é aquela historinha. Você vai pensar baixo, você vai alcançar. Se você pensar alto, talvez demore um tempo, mas também você vai alcançar. Só que existe uma diferença entre você sonhar aqui e você sonhar aqui. Qual que é essa diferença? Quem você se torna. Então, entre o desejo, o hábito e o resultado, existem as virtudes. E virtudes é tudo o que o universo quer de nós. O que é uma virtude? É uma informação. O universo nada mais quer de nós do que aumentar a sua quantidade de experiência, de informação. Se você hoje está vivendo qualquer experiência na face da Terra, essa experiência ela está levando informação para o todo. Só que a gente acha que a gente perde o controle, ou que a gente não tem o controle, quando as experiências não são exatamente como nós gostaríamos. Só que aqui, a grande questão é isso, a mudança desse ciclo, que eu escolho levar como informação pro universo. Esse é o ponto. Então a gente precisa fazer a escolha, onde a gente decide o nosso desejo, a gente coloca o nosso desejo, a gente entende que existe um hábito que é muito complexo de ser realizável, mas a gente tem um final, né? Um desejo final, uma realização final. E entre isso tudo, a gente precisa levar essa informação para o todo, para o inconsciente. Então, quanto mais informação eu levo para esse inconsciente... Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas. Quanto mais informação eu levo para esse inconsciente, melhor fica. Eu vou fazer um resuminho para o pessoal que chegou depois, tá? O que eu tô falando aqui conversando com a Ana? Tô falando sobre procrastinação. Por que a gente procrastina? E por que é difícil a gente alcançar os nossos objetivos? Basicamente porque a gente tem um desejo, um hábito e o desejo final, né? Que é o resultado. A gente tem o desejo, o hábito e o resultado. E a gente esquece de fazer a ponte entre esses 3 pontos. Porque eu tava falando pra Ana que é muito difícil você constituir um novo hábito. Então, o que a gente precisa entender? Que o universo, ele é feito de energia, de informação. Para que eu consiga concretizar o meu objetivo, ter o meu resultado final, eu preciso alimentar informação para o universo. O que é a informação? É basicamente ganhar virtudes. As virtudes são os pontos, é um dos pontos mais importantes para que você saia da tua procrastinação e vá para o teu resultado final. Então, por que isso acontece? Porque a gente precisa entender que esse passo, ele é o nosso aprendizado. O universo quer que a gente aprenda, sinta e mande essa vibração para o todo. Então, quanto mais você conseguir preencher a sua vida de virtudes, mais você vai levar informação para o todo. E o que acontece a partir desse ponto? O todo, ele tem uma tendência de retribuir aquilo que está sendo trabalhado, aquilo que a gente manda de informação. Então, quanto mais consciência, quanto mais aprendizado, quanto mais eu me coloco à disposição de levar informação para o todo, mais ele me retorna, mais ele me entrega, mais ele me conduz ao meu objetivo. Então, voltando um pouquinho, né? Porque quando eu comecei a falar, ninguém tinha entrado na live. Agora tem aí as minhas 3 Maravigolds. Voltando um pouquinho. O que a gente precisa entender? Que hábito é o que pega a gente. Se você não se conectar com aquilo que você ganha, com aquilo que você entrega, com aquilo que você aprende,
dificilmente você vai conseguir concretizar o seu objetivo. Ele pode ser numa escala pequena, numa escala média, numa escala alta. Sabe aquela história? Você precisa se tornar você precisa ser para chegar, para vivenciar. É basicamente isso. Por quê? Porque eu preciso vivenciar o processo. Eu preciso aprender. Então, para que você não procrastine mais, é importante que você entenda isso. Apaixone-se pelo processo. Apaixone-se por aquilo que você faz até chegar naquilo que você vivencia. Isso se dá, gente, para qualquer coisa. Para qualquer coisa na nossa vida. Qualquer questão que você deseje vivenciar. Tudo começa na sua mente antes. No seu processo de decisão. Apaixonar pelas causas até alcançar o objetivo, né, Sam? Exatamente. Então, o que é essa causa? É quem eu me torno. Então, quem eu me torno entre a minha decisão, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação e meu resultado é o que vai me conduzir a chegar lá. Porque pensa assim, ó, a mente, ela tem um processo, tudo começa na nossa mente antes. Então eu vou começar, eu desejo ter um corpo maravilhoso. Eu vou falar de mim, tá, gente? Nesse momento da minha vida, eu botei como experiência vivenciar o corpo dos meus sonhos. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar isso na minha mente. Como muitas vezes eu já desejei, tá? Só que o que acontece? Eu sempre quero o resultado final. E aí é que tá o ponto. Ok, eu quero ver o resultado final, mas como é que eu me sinto indo para esse caminho? Como é que é essa história? O que eu preciso aprender? O que esse processo vai me ensinar? Como é que é ir para academia? Como é que é, né, usar o peso? O que eu tenho que transformar no meu emocional? E o quanto eu preciso ser resiliente? O quanto eu preciso ganhar resiliência de virtude? O que é resiliência? O que é esse sentimento? O que é? Então, isso vai me conduzir a ter o corpo que eu espero. Mas eu preciso entender que esse caminhar é o que vai me conduzir. Por quê? O corpo, ele vai, né, da mente que eu tô ali transformando num pensamento, eu jogo para a mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? É a nossa vibração. É quando eu penso, crio um monte de imagens mentais e aí eu começo a sentir. Por quê? Porque existe uma conexão entre aquilo que eu imagino e aquilo que eu sinto. Então, eu desacelero. Eu tenho uma frequência aqui, ó. Pensa assim, ó. A mente, ela tem uma frequência vibracional. Ela é muito mais rápida. Ela é muito mais anterior ao meu físico. Então, o que acontece? Quando eu começo a pensar, me imaginar, eu começo a sentir. O sentimento é o que me dá a ação, porque vai para o meu corpo. Por que a gente cai na procrastinação? Porque a gente não coordenou o pensamento com o sentimento. E aí a gente volta para o ciclo anterior, que é o que a gente está acostumado. Qual que é o ciclo anterior? De se sentir frustrado, de achar que não consegue. O corpo tá viciado nessa... É vício emocional. Gente, a gente só responde aquilo que tá programado. Então, qual é o trabalho antes da academia? É programar o quê? A gente pode tirar isso da academia, tá? Vamos jogar. Me deem exemplos aí de coisas que vocês queiram mudar na vida de vocês. Ana. Eu quero falar inglês e eu sempre fico me enrolando para estudar. Eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho tempo livre, tá em tudo gratuito. Mas eu apanho no inglês. Apanha no inglês? Cara, e não sabe falar inglês ainda. Pois é. Mas o que tá acontecendo? Por que você não tá se esforçando? Você não tá se colocando à disposição? Porque quem é que você vai se tornar se você
Você já pensou, parou para pensar o que isso pode te entregar? Quem que você vai se tornar no processo? Nossa, é verdade, eu não colhei assim com as possibilidades que isso pode abrir, né? Mas basicamente, quais serão os aprendizados? O quanto isso vai enriquecer a tua vida? Eu tinha esse objetivo, sabia? No ano passado, eu coloquei esse como uma meta, aprender inglês. E olha onde eu estou. Putz, eu tô aqui, eu não tô num lugar que a língua é o inglês, mas eu tô num lugar onde as pessoas falam inglês. Entende? Mas por quê? Porque eu sabia, eu tenho isso escrito no meu celular, depois eu vou pegar pra vocês. Eu sabia que se eu aprendesse inglês, eu ia ser mais autoconfiante. Eu ia ganhar virtude de, sabe, fazer negócios, porque o meu negócio aqui é fazer negócios, entendeu? Eu queria fazer negócios em inglês, eu ia poder atingir mais pessoas. Ó, eu tô toda arrepiada, gente. Por quê? Porque essa consciência já tá aqui, ó. Já tá na pele, entende? Então essa é a grande diferença, é quando você fala e aquele teu sonho tá te arrepiando, porque você tá no processo. Sammy, você sabe falar inglês? Não sei falar inglês para negócios ainda, mas eu estou numa situação, me coloquei numa situação onde eu estou aprendendo, entende? Então a Débora colocou isso. Ana, quer trazer alguma questão tua? Olha, eu hoje eu acho que o que tá me... não tem. Fala, bota pra fora. Não, mas não tem nada que eu não tenha feito, nada do que eu me dispus a fazer que eu não esteja fazendo, sabe? Perfeito. Tem algum ponto que você ainda se sente travada? Tem um ponto que ainda procrastina, que você percebe assim, gente, ainda não consegui chegar nesse ponto aqui? Eu acho que tem a ver com fazer mais dinheiro, sabe? Ter uma vida mais tranquila, eu acho que tem isso. Uhum. Eu acho que é me empenhar mais para que esses clientes chegam, sabe? Acho que é isso. Porque atividade física, isso para mim tem uma flag ligada, tá tranquilo, inglês também. Sim. Eu posso melhorar a forma com que eu organizei a minha agenda. Sim. Minha saúde, então assim, minha dieta, minha outra língua. Eu acho que hoje, fazer inglês e pensar assim, por isso eu até escrevi, né? Quem eu irei me tornar no processo se eu tiver mais clientes, entendeu? Isso. Quem eu irei me tornar se depois de tudo que está acontecendo comigo, eu volte para Dublin e trabalhe só com o que eu estou disposta a fazer, sabe? Então, assim, eu já tenho inglês, já tenho espanhol, eu já tenho as ideias, já tenho estratégia, então é sentar o bumbum na cadeira e fazer o planejamento disso, eu acho. E disso que você trouxe, quando você se imagina, tá, Ana? Quando você se imagina nesse lugar de ter esses clientes, né? Quem você se torna nesse processo? O que você sente? Quem é a pessoa que sente? O que ela sente? Ela sente dona do jogo, sabe? Que quando você tá nessa posição, é diferente, sabe? Você não precisa, eu não precisarei me preocupar se eu ficar em casa uma semana, sabe? Com a grana, porque eu já tenho... faço grana suficiente para poder me manter. Então, a virtude... acho que é isso, eu não tenho que ficar essa preocupação de, beleza, eu tenho que arrumar um emprego agora, qualquer emprego, para poder fazer dinheiro, para poder me sustentar ainda. Tá, mas olha só, eu vou corrigir tua mente, porque tu tá olhando pro ponto negativo. E é esse o ponto que eu não quero, sabe? Não é o que você não quer, é o que você quer. E aí é onde a gente constrói as novas virtudes, porque quem você se torna? Porque, até o ponto que você quer o quê? Você quer se sentir uma pessoa mais livre, tá? Vamos colocar aqui. Livre. A palavra é liberdade, né? Mas para eu me tornar uma pessoa livre, o que eu preciso aprender nesse processo? Quais são as virtudes que eu preciso ganhar? Né? Então, assim...
entre a liberdade existe um hábito, e entre um hábito existe o desejo, a decisão, que eu chamo, porque desejo sem decisão também não é nada, mas existe uma decisão aqui. Então eu decido, eu construo novos hábitos, e aí a partir daí eu chego nesse ponto. Então o teu olhar, ele precisa ser construído no que você deseja, e não naquilo que você não quer mais viver. Porque o que você não quer, você sabe. Agora, o que você quer ainda não tá claro pra tua mente. Não tá. Não tá. E assim, ó, basicamente, tá, gente? Todas as pessoas que fazem mentoria comigo, elas não sabem o que elas querem. Elas sabem muito claramente o que elas não querem mais viver. Mas raramente elas conseguem botar isso no processo mental do que elas querem, fazer isso se transformar num sentimento, porque o que você sente? Você sente o pesar de ainda não ter chego lá. E é esse o ponto que faz a gente procrastinar. Então, ao invés da gente inverter isso, igual que a Débora colocou ali, a gente já vai escutar a Dai se ela puder falar. Mas assim, ó, tudo isso reflete um ponto. Você não sabe o que você quer, isso não tá na tua mente. Então a gente precisa construir esse desejo de forma prática. Como eu tava falando, mente, pensou, sentiu. E qual é o prático? Vibração. O que seria fazer? Traçar o objetivo, ter clareza. O que você quer? Clareza. Clareza. Não importa então como. Escrever ajuda. Decisão. Tá, então, mas escrever ajuda. Ajuda. Eu vou falar sobre isso. Né? Eu vou falar sobre o Glow Life, que é o meu programa novo. Eu vou falar o que vai ajudar ele para vocês, mas eu já vou trazer essa informação, tá? Como, tá? Como? Que essa é a pergunta principal aí das pessoas. Mas basicamente, Ana, é a gente tomar a decisão, ter isso na mente, começar a agir em prol da decisão e vibrar nisso. Eu já vou falar mais profundamente sobre isso, tá? Dai, se você tiver aí, se você quiser trazer alguma questão sua. Não sei se a Dai tá podendo falar, às vezes não pode. Oi, Sami. Oi. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas eu tô ouvindo. Eu acho que o que mais, assim, que tá pegando é a questão de subir para um próximo nível mesmo, sabe? É quase mesmo que eu sei como fazer, eu já fiz para outras pessoas, mas para mim, eu tenho essa insegurança e eu como se eu sempre deixasse para depois. Não, aqui tá bom, tá funcionando, vamos ficar aqui. Pra que vou deixar de investir energia nisso aqui pra investir numa outra coisa e tal, uma coisa nova, mas eu sei como fazer, sabe? Sim. Não sei, eu não tô desacredite em mim, na minha capacidade. É isso que tá pegando. Mas eu tô te ouvindo vocês. Dai, existe um ponto muito importante, acho que entra pra todo mundo aqui, tá? Zona de conforto. Não sei se vocês já ouviram o professor Hélio falar muito disso, né? A gente entra na zona de conforto, Porque assim, gente, eu tive um processo agora, depois que eu tive aquele boom, né, com as terapias, eu fazia bastante lives, não sei se todo mundo aqui me acompanhou, né? A Ana foi minha primeira coach, tá, gente? Maravilhosa, me tirou ali Eu tenho muito a agradecer a Ana, porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito na vida. Eu tinha 27 anos, foi bem quando começou o meu processo de transformação e ela rasgou os meus véus, assim, e eu fui pra frente, né, Ana? Depois daquilo. Assim, gente, e foi muito maravilhoso o processo com a Ana. Mas, enfim, trazendo um pouco pra esse processo, depois que eu entrei pras terapias, que eu tive um momento onde eu queria fugir daquilo, eu entrei em um burnout muito grande. E aí eu comprei uma empresa de cosméticos naturais, né? Eu coloquei essa empresa num outro nível, num outro patamar de faturamento. E aí depois eu decidi mudar de país. Eu queria viver essa experiência nova. E eu tive esse processo onde eu não queria entregar minha energia mais.
sabe? Eu não queria mais, eu não queria ir para o próximo nível, eu não queria entregar minha energia, porque eu sabia que eu precisaria de muita energia para fazer, por exemplo, o programa que a gente está fazendo hoje. Isso vai demandar de mim a minha energia. Então eu levei um tempo para tomar essa decisão, eu levei praticamente 2 anos para chegar até aqui. Então, talvez a Dai, a Ana e a Débora, elas estejam nesse lugar onde elas precisam tomar uma decisão e entender que sim, elas vão precisar depositar energia para mudar o estado em que elas estão. Sabe? Dar um salto evolutivo, dar um salto. Opa, pera ali. Porque cansa, entre aspas, a gente aprender novas virtudes, a gente precisa colocar foco. A Dai não sabe como chegar no próximo nível, o que ela vai precisar fazer a partir de agora? Aprender novas virtudes. A Ana, o que ela precisa fazer a partir de agora? Tomar uma decisão. Só que quando ela tomar a decisão, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que aprender novas virtudes. Então, esse é o ponto. Por que a gente fica na zona de conforto? Entende? Então, para que vocês saiam de um ponto para o outro, né? Ó, a mente é uma máquina de alcançar objetivos. Para eu sair desse ponto, eu preciso entender que existe um processo. Eu preciso estar disponível a esse processo. E aí é que entra o ponto da decisão, porque se eu não decido, eu fico ali, na procrastinação, eu fico no conforto. E tá tudo bem se você quiser ficar no conforto, mas se a tua mente quer te exigir o tempo todo para que você vá mais, e outra, quanto mais no conforto você ficar, mais problemas você vai ter na tua vida. Não sei se isso faz sentido. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Por que o problema? Porque a nossa mente ela tem uma tendência a ir pro negativo, né? Então a Dai, não sei como que tá a tua vida, Dai, mas quanto mais você ficar nessa zona de conforto, você não tá entregando o quê? Energia pro todo, você não tá entregando informação pro todo. Praticamente você não tá trabalhando pro todo. Você precisa trabalhar pro todo. E isso vai exigir de você que você saia desse ponto para aprender a chegar em outro ponto. Porque é no trajeto que você entrega pro todo a energia que ele quer. Mas, Sami, assim, me surgiu uma dúvida aqui em cima dessa sua frase, sabe? Quando você entrega. Mas quando existem outras frentes, onde você tem que colocar energia também. Eu tô te falando que você conhece o que tá acontecendo comigo. E assim, eu só tô colocando energia em outra coisa para não pensar merda na primeira coisa. Sim. Entendeu? E como é que nesse caso, quando você tem outras ações que você deseja fazer, que você tem que fazer, deseja não, que você tem que fazer, como é que olhar, como que vai ser essa forma de olhar para essa outra coisa? Primeiro, outra área da sua vida. É como se eu pegasse a minha vida e dividisse no que eu preciso. Tem uma coisa que eu preciso focar agora, pegar e resolver. E existe uma outra coisa que eu sei que num futuro muito próximo eu vou ter que voltar e vou ter que encarar isso de outra forma. Sim. Como que você olha para essas duas coisas ao mesmo tempo? É claro que a energia que é depositada nessas coisas vão ser diferentes. O peso, né? Depositado vai ser diferente. Mas como é que você divide tudo isso? Porque tem hora que eu tenho vontade de sentar e chorar, sabe? Porque eu falo, putz, eu preciso dar energia para isso e tal. E eu sei que se eu fizer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, a ter sucesso, quando eu falo sucesso, é sucesso financeiro. É abundância financeira. Nesse caso, abundância em todas as áreas da minha vida, abundância no dinheiro, porque eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, tá tudo bem do jeito que tá. Não tá. Então, como é que equilibra isso? Olha, Ana, com a situação que tu tá vivendo hoje... É que eu vejo esse processo de uma outra forma. Eu vejo assim, ó. Eu acho que a gente... Esse tem que, essa palavra, tem o que? Essa já te destrói. Ela é a tua energia masculina interna dizendo que você tem que. Mas você não tem que nada. Esse é o ponto, tá? Não tem que nada.
Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente acha que a gente precisa... Lembra que hoje eu vou publicar um vídeo sobre essa questão do controle. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, né? A gente, às vezes, acontece... às vezes a gente quer que uma coisa aconteça, daqui a pouco acontece de uma outra forma e a gente não faz do limão uma limonada. A gente fica ali falando que o limão tá azedo, né? Mas como olhar para essa tua questão, para tua história, é aceitar o momento. É aceitar. Hoje, talvez, o que você acha que precisa estar em prioridade não é a sua prioridade. O aprendizado, o aprendizado está exatamente no que você está vivendo hoje. Assim como a Débora está vivendo as suas questões, assim como a Daiane está vivendo as suas questões. Sim. Então, aceitar o que foge do nosso controle para controlarmos aquilo que está no nosso controle. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tirei o controle, porque eu entrei em burnout. Se eu entrei em burnout, eu não conseguia mais ter o controle de como eu me sentia exatamente sobre aquilo que eu estava fazendo. O que eu fiz? Eu dei um tempo. Eu respeitei a mim mesma. E isso é o que talvez seja o mais importante que você precisa fazer hoje. Hoje, talvez, aquilo que você acha que é importante não é o que é efetivamente o que o universo está exigindo de você. E aí você solta, para de se cobrar, né? Para ali, porque a cobrança ela também vai minar a tua criatividade, vai minar. Sim, verdade. E se permitir viver esse momento, que é um momento de grande transformação. Não sei se faz sentido. Mas é como eu aprendi nesse meu processo também, é como eu indico as pessoas fazerem. Então eu tomo uma decisão. Eu até te encaminhei uma mentalização, uma meditação que eu tô fazendo, que eu acho que tem a ver do controle, né? O Joe Dispenza fala muito do controle. Para de querer controlar as coisas que não precisam de controle. Exatamente. E eu acho que é o respeitar, é o soltar que você comentou agora. E é diferente, tá? Você tá numa zona é igual a Dai colocou ali, ela tá numa zona de conforto. É diferente de situações que são colocadas na nossa vida para aprender. Porque às vezes a vida também coloca a gente em situações onde a gente tem que ganhar virtudes. Ser mais resiliente. Que é o que está acontecendo comigo. Sair do controle. Então, tudo isso é um processo. Né? Mas como eu saio de uma zona de conforto, tomando decisão e me colocando à disposição, entendendo que eu vou entregar minha energia para aprendizado, para o todo. E aí eu saio do meu ego, sabe? Daquele ego que quer ficar ali o tempo todo decidindo. Eu deixo as coisas fluírem. Porque a gente acha que essa energia a gente vai precisar dedicar de uma forma que vai nos machucar, mas no processo de aprendizado, nossa, você cresce, né? Você cresce. E o que é esse crescimento? É essa energia que se expande. Só que não, a gente tá ali viciado naquela energia que fica ali, né? Querendo consumir a gente, sabe? Com velhos hábitos, velhas formas de agir. E velhos pensamentos também, viu, velhos Sami? pensamentos. Porque eu me deparei com algo assim. Com certeza, com certeza. Velhos pensamentos. Então, assim, a dica que eu tenho pra te dar, com tudo aquilo que eu, né, vivenciei, estudei, solta. Talvez você queira fazer uma coisa que não é o momento, sabe? O universo tá te pedindo pra olhar pra isso que você tá vivendo agora, de uma forma a te transformar, né? Sim. Sem colocar ansiedade, porque a outra coisa tem que vir. Eu acho que a palavra é essa. Gente, ansiedade quebra tudo. Eu posso colocar energia desde que seja controlado, né? Não tem ansiedade em cima disso. Exato, tu pode continuar fazendo. A hora que for para entregar melhor, que tu tiver realmente a tua atenção 100%, aí sim você com essa experiência que você tá vivendo hoje, você vai transformar aqui, né? Faz sentido, faz super sentido. Obrigada, viu? Imagina. E o que acontece, né? Já agora tentando entrar no como, porque as pessoas perguntam exatamente isso. Tá, Sami, mas como que eu faço tudo isso? E o Glow Life, ele vem exatamente para ajudar as pessoas na sua rotina. Porque o que eu percebo que eu tive dificuldade, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades, é na rotina, no hábito. Lembra que o hábito é o caminho do meio?
né? Eu tenho o desejo, a decisão, o hábito e aí a concretização do meu desejo. E é esse hábito que o Glow Life ele vai tentar trazer para você criar novos hábitos de mentalização ativa. Por que é na mentalização ativa? Porque quando você começa e você entende que tudo começa a partir da tua mente, por que eu vou lá criar um novo hábito se eu nem tomei a decisão do que eu quero? Por que eu vou lá criar um novo hábito ou tentar criar esse hábito se eu nem mentalizo, eu nem tenho clareza do que eu quero? Porque, por exemplo, o caso da Dai ali, né? Ela quer ir para um outro nível. Só que ela tá se apegando ao como. Tá, como que eu vou fazer isso? Só que ela ainda não tomou a decisão. Ela ainda não tem clareza do que ela quer. E aí esse como, ele vai se transformar na medida em que você toma a decisão e que você treina a sua mente e a sua energia emocional para vibrar, para daí sim você fazer, você agir. Muita gente também fala assim, ó, mas já mentalizei. Mentalizei, todos os dias eu mentalizo o meu desejo. Mas o resultado não vem. Eu faço, né? O que mais escuto é o fazer. Mas eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, faço... Gente, não é fazer que vai fazer você conquistar o teu objetivo. Porque às vezes você tá fazendo algo que você nem sabe se esse fazer é o que vai te conduzir. Por que você não sabe se é o que vai te conduzir? Porque não tá na sua decisão mais profunda, não tá no seu inconsciente. Lembra que a gente só repete um padrão emocional? Se eu não transformo da minha mente para o meu emocional primeiro, eu vou agir de forma equivocada. Eu vou fazer 1000 coisas que não vão estar alinhados com aquilo que exatamente eu preciso fazer. Porque o fazer de uma decisão é intuicional. Você começa a agir de uma forma extraordinária. Muito diferente. É uma conexão muito diferente. As pessoas ficam muito preocupadas no como, mas elas esquecem que primeiro elas precisam ter clareza. Primeiro isso precisa estar na mente pensante e na mente emocional, para que daí a vibração, né, voltando ao gancho da conexão, mente, emoção, ação, a minha ação ela transparece o que está na minha mente. Eu começo a agir de uma forma tão precisa, gente, é tão preciso que você fica até assustado da versão que você criou de você mesmo. Porque tá tão conectado e o que acontece? As pessoas não fazem isso, então elas fazem e não têm os resultados que elas desejam. Talvez esse seja um ponto, Ana, aprimorar. A Débora, né? Não tá ali na mente, não tá no emocional, em quem você vai se tornar, em quem você... Como que é essa pessoa que ganha mais, que tem esses clientes, que tem essa liberdade, que fala esse inglês? Quem é essa pessoa? Eu me identifico assim, igual você, que a gente já conversou também, passando por um burnout, né? Sim. E aí, 10 anos da carreira, abandonei, me vi assim, perdida. E agora, para onde eu vou, para onde eu quero ir? Até comentei com você, eu acho que tá me faltando a clareza semana passada, né? Porque Sim. Eu não sei aonde eu quero morar, com o que eu quero trabalhar, o que eu quero viver. Tá, eu quero falar inglês, mas o porquê? Por quê? Né? Pra quem? Pra quê? O que você vai se tornar, né? Aí o universo vai mandar assim, então tá, vai tomar aqui qualquer coisa, então se tu não conseguir, só tonga. E é isso. Aí o que acontece? É igual da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe que caminho você quer ir, né? Qualquer caminho vai servir, porque é exatamente o que a mente faz. Mas assim, gente, a gente tem muito assunto ainda para explanar, né? Tem a questão da mente ser negativa. Nossa, eu tenho tanta coisa para trazer para vocês. Mas qual que é o meu objetivo hoje aqui? É você entender o processo da procrastinação. Como é que eu saio de um ponto para não procrastinar e realizar os meus objetivos? Como eu estava falando para a Ana antes de vocês entrarem, em 2 anos eu realizei 6 objetivos grandiosos na minha vida, né? Mas por quê? Porque eu aprendi eu aprendi literalmente a matemática do jogo, né? Como é que quem eu me torno para chegar nesse objetivo?
Então, vocês precisam fazer isso. Escolham 3 objetivos que vocês vão realizar. Só 3. Vocês vão escrever quais são as virtudes. As virtudes que eu vou conquistar. Quem eu vou me tornar. E aí, a partir daí, a gente vai começar com um processo de treinamento de mentalização ativa, onde o Glow Life entra para ajudar vocês, né? Então, o nosso encontro vai ser semanal, a gente vai ter 2 encontros online e 2 encontros gravados, né? Para você treinar em qualquer momento do seu dia. Então, isso vai ser bem importante, tá? Vamos fazer um exercício, tá? Pra gente concluir nossa live, que eu tenho pouco tempo aí pra conclusão. Eu quero que você, nesse momento, vou botar aí todo mundo no jogo. Eu quero que você escreva num papel um objetivo que você queira realizar, um desejo que você queira realizar. Coloca aí no papel, escreve. Ai, não sei. Ai, meu Deus, tem tanta coisa. Vai, Débora, foco, minha filha. Ai, Deus meu. Deixa eu pegar um objetivo. Um desejo. Um desejo. Só um. É pra colocar tempo? Pra colocar o quê? Tempo? Não. A cabeça já preocupada. A cabeça já querendo controlar já. Quer saber como. Como, quando, quanto. Só escreva um desejo. Sem julgamento. Quem já escreveu pode abrir o microfone e falar. Eu já escrevi para falar qual é o desejo? Isso. Se você quiser compartilhar, tá, Dai? Tá. Esse é o desejo que eu falo de subir para um próximo nível. Tá. Que é criar a minha marca dos meus próprios produtos. Tá. E é nisso que eu tenho pensado muito, que eu tenho... Tô numa crise de burnout também. Uhum. E eu sinto que está atrapalhando bastante. Já dá certo. Mas tá. Meu desejo, eu acho que no momento seria esse. Porque eu sei que a partir disso, aí vem muitas outras coisas. Perfeito. Então assim, Dai, me traz um pouco mais de clareza do teu desejo. Porque... eu entendi o que tu falou, mas eu quero que isso fique mais claro. Qual é o seu desejo? Talvez a liberdade financeira vem dele, vem network, vem muitas coisas a partir disso. Então, esse que é um ponto, sabe? O criar um produto, a minha marca mesmo, é uma coisa que eu sempre tive isso e não fiz até hoje. Tá. Vendo outros produtos como afiliada, mas já validei outros produtos para outras pessoas. Perfeito. Mas quando é para mim, eu tenho esse bloqueio. Tá. Então, ainda não ficou claro para você. Fala de novo. Bem direta agora. Ai, não sei, Sammy. Eu sei, é difícil, né? Vamos lá, vamos tentar de novo. Desejo? Respira. Então, e fazer. Não, sem julgamento, olha só. Não coloca a tua mente para entrar em julgamento de si mesma. Quero que você preste atenção. Você precisa tomar uma decisão internamente. Qual é o seu objetivo, Dai? Ter liberdade financeira. Ok. Então você vai escrever isso. Ter liberdade financeira. A partir do meu produto. Ok? Quem mais? Olha, Sammy, eu coloquei aqui que é ter uma empresa de design gráfico bem-sucedida para ter ainda mais liberdade financeira. Tá, perfeito. Tá claro, isso tá claro. Certo? Tá. Perfeito. Débora? Tá claro. Eu coloquei ali que eu já estou em processo, né, de realização, que é o gravar o meu curso de IA, né, de inteligência artificial. E eu acho que o meu grande, que a gente já conversou, o meu grande bloqueio, como eu já trabalhei com a internet, eu quero ficar escondida e eu não posso ficar escondida. Tá, mas olha só, a parte emocional, a gente vai trabalhar isso com o tempo,
Eu preciso que você... Porque assim, ó, vocês percebem como a mente ela faz? A Ana já tá com um pouquinho mais de clareza, mas a Dai e a Débora estão um pouco com o emocional presente. Lembra? Eu já sei o que eu não quero. Já sei o que me faz mal, mas eu ainda não botei clareza do que eu quero. Então, o que você quer? Qual é o teu objetivo para esse ano ou para os próximos anos? Junto, claro, com a liberdade financeira através desse curso que ele vai me trazer. Porque esse curso eu consigo talvez expor a minha essência, que é aquilo que eu falei que estava travada durante muitos anos. E que nem você falou, se você não está fazendo, ajudando com o todo, como é que vai vir? Não tem como vai vir. E até ontem eu estava vendo um vídeo do Joey, ele falou assim, por que a gente quer tanto dinheiro, né? O porquê? Porque a maioria, todo mundo aqui quer dinheiro, né? Sim. E aí ele trouxe um pensamento assim, ó, não é o dinheiro em si que a gente quer o quê? Experiências. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, eu amo comer bem, eu sou mais feliz assim. E aí quando ele falou assim, você quer a experiência... E aí agora eu falei, cara, eu vou tirar o foco do dinheiro, eu vou focar nas experiências que eu quero viver através do dinheiro, sabe? Perfeito. Então, e eu aí compartilhar isso com vocês, muito talvez legal. A gente possa também abrir um pouco os olhos, sabe? Que daí talvez, quando a gente tira o foco, eu quero ganhar dinheiro. Mas não, eu preciso construir aquilo que através daquilo eu vou ter as experiências que eu sou mais feliz. Mas o que é a experiência? A experiência nada mais é do que a leitura do que eu sinto, de quem eu me torno, de quem eu sou, de quem eu vivencio. Porque o universo, ele quer informação. Lembra que eu tava falando até agora? Muito legal, Débora. Então, de novo, com mais clareza e mais direto do teu objetivo. O que você quer para daqui 1, 2, 3 anos? O que você quer realizar? Qual que é o teu objetivo palpável? Porque assim, essa ideia de quem você vai se tornar, você já sabe. Mas o que você decide a partir de agora? É eu? Isso, tu mesma. Qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é a liberdade financeira também. Através da internet. Da internet. Do curso de IA. Isso. Viu como é difícil, gente? Vocês percebem como é difícil coordenar a mente? Porque a mente, ela tem essa ideia do que ela quer, mas a gente também não quer passar pelo processo. Ninguém aqui falou do processo, a não ser a Ana, que já deu uma chapuletada no começo. Entende? Não, mas eu já tinha entendido. Já. Exato, mas por isso que tu foi direto ao ponto. A Débora ficou ali na informação emocional. A Dai também. Mas vocês estão focando naquilo que vocês não querem vivenciar mais. Então a gente precisa voltar essa consciência para aquilo que eu tô disposta a fazer, gente. Porque assim, ó, sem energia dada, não tem energia de retorno. É igual que a Débora falou, é experiência, né, que as pessoas querem. As pessoas trabalham por experiências, as pessoas trabalham para vivenciar coisas. Né? E por que a gente só acha que vai vivenciar, só se apaixona pela vivência se a gente chegar no objetivo? E se o processo fosse exatamente esse, o ponto de transformação? Nossa, perfeito, verdade. E olha, eu posso te garantir que o processo faz toda a diferença. Eu posso te dizer com toda sinceridade. E o processo pode ser ou bonito ou feio. Claro. Vai depender da forma com que você vê. Exatamente. Eu só decidi viver o melhor processo da minha vida, sabe? É isso aí. E eu acho que é sobre isso. É sobre isso. E a Dai também, Dai, não precisa comentar, né? Só escutar. Se você percebe que você tem esse potencial, já tem experiência, acreditar um pouco mais nesse potencial que você tem, nessa experiência e tomar uma decisão de fato, né? De colocar em ação. Porque o como, é como eu falei, você vai aprendendo o processo, porque não adianta a gente querer saber como se nem na nossa mente, na nossa vibração isso existe ainda. Mas, Sami, será que é só o que veio aqui na minha cabeça?
será que não existe um ponto antes, que é o autoconhecimento mesmo, de saber até onde você quer chegar? Será que não existe um passinho antes, que é você se conhecer a ponto de você falar assim, uau, eu consigo chegar até lá, uau, eu tenho ferramenta? Porque assim, eu entendo quando fala do trabalho da mente e tudo mais, mas será, eu também posso falar por experiência, eu só vivo esse processo que eu tô vivendo hoje porque eu me conheço bem mais do que eu já me conheci no passado. Mas o que é conhecimento? Então, o conhecimento é saber quais são, qual o enfrentamento que você vai ter. Como que você vai se sentir quando olha e fala, não, eu quero ter uma empresa de design bem sucedida. Sim. E falar, caraca, eu posso. Porque assim, eu já fui muito sabotadora no passado. Sim. Eu já sei o quanto eu me sabotei. Mas assim, trazer essa consciência, né? Olhar para isso, trazer essa consciência para essa realidade e poder falar assim, uau, sim, eu posso ter essa empresa bem sucedida, porque afinal de contas eu sei quem eu sou. Mas tu sabe então, porque tu já passou pelo processo. Entende? Exatamente. Sim, mas olha só, a autoimagem é um ponto que a gente pode trabalhar também, a ideia é trazer no Glow Life. Isso é bem importante. Muito, eu acho que vale, porque assim, não adianta você ter uma mente fraca, não adianta você ter um eu sou, né, um eu sou fraco e não ter para poder fazer o casamento, né, dessa mente forte, essa mente que transforma, essa mente que faz diferença, entende? Sim. Eu penso nisso, eu não sei se faz sentido. E é uma informação interessante, um questionamento interessante, mas deixa eu só pontuar, ó, a gente termina em 15 minutos, tá, a chamada. Deixa eu só pontuar uma coisa importante. Hoje você tem esse conhecimento porque você já passou pelo processo de procrastinação e você nesse processo você mudou tua autoimagem, certo? Sim, exatamente. Existe uma coisa que é maior que tudo, que é a nossa alma. Sim. Que é o nosso desejo profundo. Quando eu digo assim, qual que é o teu objetivo? Vocês percebem que existe um desejo profundo? Sim. Não importa aonde isso vai ser manifestado, importa que ele seja manifestado. Como? Não importa, você vai escolher isso ao longo do teu processo. Então, antes disso tudo, existe o desejo. Esse é o ponto, porque a Ana não partiu do zero, mesmo que ela se conheça, ela foi se conhecendo, ela já existia um desejo profundo, e querendo ou não, a gente tem um desejo a gente tem um desejo igual como humanidade. Primeiro, é se transformar, a gente tem isso, tem muita gente que tem isso numa escala menor ou numa escala maior. Sim. Então a gente sempre, de querer sermos pessoas melhores. Sempre tem isso a nível muito pequeno, a nível muito alto. A gente quer um processo de transformação e evolução. Desculpa, mas o nível pequeno talvez tenha a ver porque não se conhece o suficiente. Quando você se conhece de verdade, você vai saber onde você está inserida. Putz, eu me conheço o suficiente para saber que eu posso ter aquilo que eu quero. Quando eu me refiro ao nível assim, pequeno, Ana, eu me refiro a uma consciência. Entendi. Sabe? Porque às vezes a pessoa ela não... porque assim, ó, quando você vai escalando essa consciência, que entra o autoconhecimento, até onde eu posso ir. Só que a gente precisa partir de alguma coisa, que é o teu questionamento. Parte da onde? Tu acha que uma pessoa vai chegar, ela vai partir do quê? Esse que é o ponto. É isso que eu quero mostrar. Existe algo dentro da alma dela. Existe um desejo profundo. E é esse o ponto de start. É o desejo profundo de ser melhor? De ser melhor, de fazer de ajudar as pessoas. Existe um desejo. Entendi. E esse é o ponto de start, porque independente se esse, por exemplo, assim, nessa parte que eu falo pequeno, por exemplo, assim, ó, às vezes uma pessoa, ela tem uma visão de mundo onde ela acha que ela pode ir até esse ponto. A gente não vê histórias onde pessoas saem, né, que elas vão fazer faculdade, que elas
elas vão andando para a escola, que elas moram em lugares e situações precárias, mas elas têm o quê? Desejo. Esse é o ponto. E aí, com desejo, elas começam a transformar a clareza. A clareza, elas sabem o que elas querem. Só que elas não têm os atributos, elas não sabem como chegar. Elas vão vivendo e vão desejando, vão colocando energia, vão se disponibilizando a fazer melhor, vão disponibilizando a se ajudar. Depois chega num ponto que essas pessoas chegam a ajudar a quem? Aos outros. Uhum. Então, tudo parte Isso tudo de um tem desejo. para a construção de mentes fortes, para que o desejo seja realizado. Exatamente. Porque existe um desejo de alma. A tua alma almeja expressar-se. Entende? Então, a gente abafou por muito tempo a nossa expressão, no final das contas. Né? Eu não sei se ficou claro também. Se eu tiver alguma coisa que para mim eu não entendo ou não fique claro, eu também vou pontuar. Mas para mim, dentro desse questionamento, é o desejo. É algo de alma, é aquilo que vem... Porque a gente sonha desde criança se tornar alguma coisa, ou ser melhor em alguma coisa, ou ser algo, ou ajudar, ou qualquer outra coisa. Entende? Só que a gente vai minando, né? Essa energia vai sendo minada. Porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu como fazer. A gente só aprendeu a receber crítica... A gente aprendeu X, Y, Z e que acaba o quê? Afundando a nossa essência. Ou não pode, ou não dá, ou não deve pensar por questões de quê? De crenças, porque tudo é base, nossa base é crença, né? A gente aprende crença, essa crença mina totalmente a gente, né? Uau, é sobre isso? É sobre desejo profundo, é resgatar o desejo profundo que vai fazer a gente ir pra frente. Porque a única coisa que impulsiona a nossa alma é o nosso desejo profundo. Não tem outra coisa que vai fazer você pode ter a consciência que for. Tem gente que sai de uma consciência de um lugar, porque não é só o ambiente, é a tua consciência, é aquilo que... Porque, quantas histórias você vê que o lugar, ele não influenciou aquela pessoa a realizar o sonho que ela tinha? A gente vê muita história de sucesso. Mas por quê? Porque a pessoa tinha uma coisa clara dentro dela. Desejo claro. Um desejo claríssimo do que ela queria. Ela não sabia como chegar, não sabia como se movimentar, o que ela tinha que fazer. E ela foi seguindo o desejo dela através da intuição. Foi fazer um curso ali, foi não sei o que, foi nananã, e aí foi indo. Aí ela ganha autoconhecimento. Opa, como é que eu reajo aqui? Aí o autoconhecimento ele vem. Porque a gente tá na vida para ganhar autoconhecimento, lembra? O que é virtude? Nada mais é do que o conhecimento que a gente adquire sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a existência, sobre qualquer coisa. Então a grande questão aqui não se apegue ao como, tenha clareza e coloque isso em prática. Certo? Meninas, eu tenho 9 minutinhos, a gente vai fechar os olhos, agora a gente vai para a parte prática. Vamos largar um pouquinho aí as coisas que vocês estão fazendo, fecha os olhos um pouquinho. Eu quero que você respire profundamente e solte o ar. Respira de novo e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Nesse momento, eu quero que você imagine uma luz poderosa vindo lá do núcleo da Terra. Vai percorrer o núcleo da Terra e vai trazer toda essa energia ali para as solas, para as plantas dos seus pés. E vai adentrar o seu corpo numa luminosidade dourada, brilhante. Continue respirando, faça esse processo de conexão com a Terra, o universo e você. E nesse momento, eu quero que você se imagine. Imagine
nesse momento, você à sua frente. Mas imagine você à sua frente, vivenciando esse desejo que você tem, esse objetivo que você quer. Mas esqueça um pouquinho do como, do que, e olhe para você de uma forma a observar as suas emoções, como se você estivesse vivendo algo emocionalmente transformador. Agora você vai se colocar num lugar que você goste, num lugar de desejo, um lugar onde você possa sentir isso. Se isso é numa praia, se isso é num lugar, numa cidade que você queira conhecer, não importa. Imagine-se. Eu quero que você sinta, toque em algo perto de você, nesse lugar. Respire e sinta o aroma desse lugar. Que cheiro tem? Identifique esse cheiro, esse aroma. Você pode falar nesse lugar onde você está mentalmente. Fale. O que você está vivenciando? O que você sente agora? Fale aos 4 ventos, mentalmente. Agora ouça. Ouça o lugar onde você está e o que você vivencia de você mesmo. Quais são as emoções? Quem é essa pessoa que você almeja se tornar? Sinta ela. Sinta pela primeira vez a sua essência. Porque é a busca dessa essência que você veio e você está caminhando para conquistar, para chegar, se permitir expressar e viver as experiências na vida. Agora, faça uma pergunta sincera para você. Como foi que eu cheguei até aqui? Pergunte isso para você. E vou ficar 1 minuto em silêncio para que você escute a resposta. Então agora você vai fazer uma inspiração bem profunda. Vai soltar o ar pela boca. Vai fazer isso 3 vezes. Inspirou. Isso. E quando você finalizar, você pode abrir os olhos. Muito bem. Provavelmente veio uma intuição, uma resposta, e essa conexão que faz toda a diferença quando a gente entende que existe a gente aqui, o nosso ego, e existe um ser repleto de energia, de luz, que quer vivenciar o mundo, né? E aí a gente se desconectou um pouquinho disso, mas o nosso caminhar é para ir em direção a essa luz. Então, um dia você vai se tornar aquele ser de luz igual
Não sei se você acredita mais nos arcanjos, né? Tem os arcanjos, os anjos, os seres de uma luz exponencial. Então, a humanidade, a tendência é que a gente vá caminhar para essa luz. Então, cada ser aqui individual, ele tem essa luz em evidência, em expressão. E a gente precisa ter consciência de que existe esse desejo profundo, que é essa transformação, que é esse crescimento. Como a gente vai fazer isso? Aí, cada vida que a gente vai vivendo, a gente vai ganhando essas virtudes, né? Por isso que a gente veio aqui se desafiar. E a partir de hoje, então, tá aberta o meu lançamento da Glow Life. A ideia é a gente se encontrar 2 vezes por mês online. Eu vou disponibilizar uma plataforma também, onde eu vou colocar um vídeo por semana para que você assista, para que você repita, para que você exercite o teu processo de mentalização ativa. E para a gente ficar mais perto também, né? Esses momentos de transformação. Talvez isso tudo mude no decorrer do programa, porque não dá para abrir para todo mundo falar, né? Hoje a turma é pequenininha, mas quem sabe a gente possa fazer subgrupos futuramente, não sei. As ideias estão abertas, o projeto está iniciado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, eu tenho um minutinho. E eu quero só agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês e dizer que eu tô muito feliz de estar aqui e de poder transferir né, todas essas informações. E eu tenho certeza que vocês vão fazer grandiosidades com tudo isso que vocês tiveram de reflexão hoje aí, tá bom? Muito obrigada, amor. Um beijo, gente. A gente se fala no grupo depois, tá bom? Tenham um ótimo dia. Bom dia pra vocês. Depois me mandem como vocês se sentiram, tá bom? Escrevam lá pra mim. Tá bom. Tá? Beijo. Tchau. Beijo, tchau.